Este será um vídeo um pouco diferente. Hoje vamos corrigir uma matriz feita por uma inscrita aqui do canal no programa Tajima. E se você ainda não tem um programa para criar matrizes de bordado instalado aí no seu computador, eu sugiro que você vá até aqui esse vídeo que eu tenho no canal, onde eu ensino você a instalar o Tajima de maneira totalmente funcional e gratuita. Eu mostro o passo a passo, é só você seguir exatamente tudo que eu explico naquele vídeo que você vai conseguir obter aí o programa Tajima para você criar as suas matrizes, assim como eu crio aqui também exatamente com este programa para criar matrizes de bordado. A matriz é exatamente essa aqui, ela já foi bordada, foi testada, e nós vamos verificar quais são os erros, quais são as partes que nós podemos melhorar, e vamos analisar por dentro essa matriz. Lembrando que só vai ser possível editar essa matriz porque essa inscrita me enviou o arquivo em PXF, que é o arquivo editável exclusivo do programa Tajima. Ela fez no programa Tajima e me enviou esse arquivo em PXF. Então nós vamos analisar esse arquivo, nós vamos analisar essa imagem e fazer as melhorias necessárias para que ao bordar esta matriz na toalha, ela não fique desse jeito como está, ela fique melhor, ela fique mais bonita. Então vamos colocar a mão na massa. Aqui já é possível perceber algumas falhas nessa matriz. A primeira coisa que nós notamos aqui é a qualidade dos pontos. Você está vendo aqui, ó, que os pontos estão ralos. Eles estão ralos, tá vendo? O fundo está aparecendo aqui, ó. Isso não deveria acontecer. Deveria ficar bem definidinho aqui. Aqui, ó, contém muitas falhas aqui também, ó, do mesmo jeito, ó. Aqui nessa escrita, ó, toda falhada. Aqui nós podemos observar que era para ser uma tesoura aqui, ó. Dá para ver que era para ser uma tesoura. Só que essa tesoura aqui não foi bordada corretamente, tá vendo? Isso é uma falha na matriz. Então ela está toda falhada. Nós vamos corrigir todos esses detalhes a partir de agora. Só que nós só vamos conseguir saber exatamente o que está pegando, o que está acontecendo aqui, abrindo essa matriz no programa. Então nós vamos fazer isso agora. Com o programa aberto, eu vou abrir o arquivo que ela me mandou. Então eu vou lá na pasta que eu salvei o arquivo. Vou selecionar aqui, ó, foi esse arquivo que ela me mandou, que está em PXF. Selecionei o arquivo aqui, ó. Vou clicar em abrir. Quando aparecer essa janela, vou apertar ESC. Beleza, agora eu tenho a matriz que ela me mandou. Aqui nós vamos agora se aprofundar dentro dessa matriz. Lembrando que esta é uma inscrita iniciante. E por ela ser iniciante, nós podemos observar que ela já teve um bom progresso aqui, ó. Ela já conseguiu fazer letra por letra, conseguiu vetorizar tudo certinho. Então já dá para saber que ela conseguiu aprender alguma coisa. Isso é excelente. Para manter a essência da matriz que ela criou, eu não vou alterar as coisas que ela fez. Eu não vou mexer na matriz. Eu vou apenas alterar a qualidade dela para que a matriz seja a original dela, tá certo? Eu vou apenas alterar a qualidade. Para isso, eu vou começar aqui de cima, ó, tudo para ficar mais organizado. Então eu vou começar por esses objetos aqui de cima, depois eu vou vir para esses e depois para esse aqui. Tudo para ficar mais fácil, tá? Então eu vou aproximar. O primeiro objeto que a gente consegue perceber é a tesoura aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou tentar ajustar um pouco essa tesoura. Vou apertar o Z, vou selecionar a tesoura aqui, ó, para ficar mais aproximado e solto. Tá vendo? Aperto o S para sumir. Beleza. Aqui dá para perceber que ela tá muito fininha. Tá vendo? A perninha dela tá tudo muito fino aqui. Conforme ela deve ter vetorizado a imagem, ela deve ter feito exatamente como estava a imagem. Por isso que isso aqui é falta realmente de noção de programação mesmo. Isso aqui você vai adquirir com o tempo. Então isso aqui tem que ficar bem mais grosso. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa parte de baixo aqui, ó. Eu vou só fazer o seguinte aqui, ó. Vou deixar um pouco mais grossa. Para ocultar esses pontos aqui, ó, que estão atrapalhando a gente ver por baixo da matriz, eu vou ocultar o 3D aqui, ó, só para ficar mais fácil. Beleza. Agora eu vou deixar um pouquinho mais grossa essa parte aqui, ó. Para isso eu vou apertar, selecionei, né, o objeto, ó, selecionei, aperto a tecla N. Eu vou mexer nos pontos aqui, ó. Vou deixar ela um pouco mais, colocar ela um pouco mais para cá, para ficar mais grossinha, tá vendo, ó? E para cima aqui também.
sem tentar perder a essência da vetorização dela. Tô deixando ela mais grossa. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou tentar deixar ela mais grossa. Para você movimentar os pontos, é só apertar o N e ir movimentando aqui, ó. Aqui nessa parte azul aqui, você consegue movimentar a linha aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte vermelha, você movimenta o ponto. E aí você vai mexendo aí, ó, até você achar que tá bom. Deixa ela mais grossa. Beleza. Aqui, ó, tá vendo que tá meio estranho aqui? Vou só chegar um pouco mais pra cá. Deixa eu ver como ela fez aqui. Eu nem consigo saber como foi feito isso aqui, mas vou deixar assim, ó. Aqui. Beleza. Ok. Essa parte aqui tá certo. Depois que eu mexi nos pontos aqui, deixei um pouco mais grosso tudo aqui, eu aperto a tecla G para gerar os pontos. Vou colocar lá, ó, já ficou um pouco mais grossa. Agora eu vou colocar uma compensação. A compensação é para deixar ela ainda mais grossa agora, para compensar o encolhimento. Por quê? Aqui, ó, na verdade ela foi feita exatamente daquela medida, só que conforme a toalha ela tem vários desses negocinhos aqui, ela encolhe, meio que some. Então tem que ficar bem mais grosso para aparecer. Vou selecionei esse objeto e vou aqui na compensação. Aqui, no raiozinho, compensação, absoluto, e vou colocar uma compensação aqui, ó. Vou deixar com 3 aqui, ó, padrão que fica, tá? Vou ver como vai ficar. Ó, ficou bem mais grossa. Beleza, eu vou deixar assim. Parece que mudou? Parece, mas não mudou, tá? Na hora que bordar ele vai ficar fino. Ok. Beleza. Agora, vamos ajustar essa parte de cima da tesoura aqui, ó. Essa parte de cima aqui não tem muito segredo não, na verdade. Eu vou só fazer o seguinte. Eu vou selecionar essas duas partes, né? As duas lâminas da tesoura. E vou colocar a compensação lá. Vou colocar com 3 também. Vou aplicar. Deixa eu ver. Tá vendo que a direção dos pontos está meio estranha? Aqui ela tá vindo pra cá, aqui pra cá. Vamos só ajustar isso, tá? Vou deixar a direção dela bem certinha. Deixar a direção assim, ó, certinha. Que tá meio errado. Para mudar a direção do ponto com o objeto já criado, é só você apertar a tecla D. Eu vou esconder esse 3D para ficar mais fácil, ó. Eu vou ajustar a direção dos pontos aqui, ó. Para ficar mais definido. Ó, depois que você terminou, aperta G e S para confirmar, para sumir a ferramenta. Selecionei esse, aperto D. Ó, vou trazer a direção do ponto. Aperta G e S. Aí, já ficou mais definida, né? Parece que vai ficar muito gorda a tesoura? Parece. Mas, com certeza, na hora que bordar, ela não vai ficar tão desse jeito aqui, não. Essa parte do meio aqui, provavelmente vai sumir mesmo. Só que o bordado, ele não tem como aparecer absolutamente todos os detalhes, principalmente feito em uma toalha. Então, isso aqui é questão de bom senso. Vou colocar mais um ângulo aqui, ó. Vendo aqui, estou ajustando tudo relacionado aos ângulos. Beleza, vai ficar o buraquinho aqui. Ok, a tesoura foi ajustada. Agora vamos ajustar outro detalhe aqui, ó. Você consegue perceber que esse aqui, ele está com um tipo de ponto, ó. Ele está com ponto caminho de setinho. Esse aqui, mesma coisa, ó.
Ó, ele vem pra cá, agora vem pra essa direção e agora vem pra essa. Só que esse aqui, ó, ele tá em uma única direção. O bordado está apenas nessa direção aqui, ó. Então nós temos que ajustar, porque não faz o menor sentido esse ficar igual a esse, mas ficar diferente desse. Então todos os três têm que ficar iguais. Para isso eu vou só ajustar esse G aqui, ó, que eu consegui ver um defeitinho nele aqui. Tá vendo que ele tá mal acabado aqui? Isso aqui é o ângulo. Ó, vou ocultar o 3D, aperto D. Ó, tá vendo que ele tá errado aqui, ó? Ele tem que ficar alinhado com o final, para ficar mais bonito. Ó, tá vendo? Vou apertar o G, ó. Ó, G. Tá vendo? Ele ficou certinho. Mesma coisa aqui, aqui já tá certinho. E agora no B, eu vou ter que colocar, ele tá com preenchimento complexo, tá vendo? Tá errado. Ele deve ser caminho de satinho, igual tá aqui, ó. Caminho de satinho. Então, eu vou selecionar o B, vou clicar com o mouse direito, converter segmentos em caminho de satinho. Um clique. Beleza, ele converteu aqui. O que que eu vou fazer? Vou apertar Enter. Enter mais uma vez. Ficou a bolinha preta? Agora eu tenho que fazer os ângulos. Só que aqui tem um detalhe. Esse B, ele tem aberturas aqui, ó. Ó, ele tem essa abertura, tem essa abertura, essa abertura, essa. Nós vamos ter que fazer um esquema. Vamos ter que fingir que esse B é primeiro um P aqui, ó. Opa. Nós vamos ter que colocar uma barreira aqui. Para na hora que ele começar a bordar, ele vir aqui, ó. Tá vendo? Ele não ultrapassar isso aqui. Nós vamos ter que colocar uma barreira aqui, ó. Para ele fazer exatamente a mesma coisa. Na hora que ele vir aqui, ele saber que ele tem que parar aqui. Para que nessa parte do B, ele fique assim, ó. Fique nesse caminho. E colocar uma barreira aqui também. Beleza? A barreira nós colocamos com o ângulo amarelo. O que é depois desse ângulo preto aqui. Então primeiro nós vamos fazer o ângulo preto. Ok? Beleza. Vou começar pelo ângulo preto, ó. Vou colocar o ângulo dos pontos aqui, ó. Desse jeito. Vou colocar o ângulo aqui. Essa parte é um pouco mais chatinha mesmo de entender. Porque já é uma parte um pouco mais avançada, tá? Beleza, terminei de fazer esses ângulos pretos aqui. Agora eu vou colocar a barreira aqui, ó. Vou colocar uma barreira. Uma parede. Aperto Enter, ó. Ficou amarelo, né? Vou colocar uma parede aqui. Vou colocar uma parede aqui. E vou colocar uma parede aqui. Agora aperto D de novo. Agora eu consigo fazer o ângulo aqui, ó. Tá vendo? Coloquei uma parede, ó. Aqui vai parar o bordado. É a mesma coisa aqui, ó. Agora eu aperto Enter. Mais uma vez. Enter mais uma vez. E aperto G. Tá vendo? Ele criou assim. Só que ficou esse defeitinho aqui. Vou apertar o D. E vou só ajustar o ângulo aqui, ó. Tá vendo? Aperto G. Ok. Agora ele ficou já com o caminho de setinho igual os outros pontos. Só que eu preciso engrossá-los, lembra? Porque aqui, ó. Tá vendo que eles estão fino e falhado? Preciso engrossá-los. Vou selecionar todos eles aqui, ó. O X também, tá? Esse X ele foi feito certinho, da maneira como deve ser feito. Tá vendo? Ela colocou duas paredes aqui, ó. Isso aqui é um bom sinal de que ela aprendeu, ok? Eu só preciso engrossá-los. Colocar uma compensação. Selecionar todos eles. Vou vir aqui, ó. Ou no raio, né? Ou você clica duas vezes quando aparecer a mãozinha aqui. Ó, vou clicar aqui, compensação. Absoluto, eu vou colocar 3 a compensação. Se eu colocar 4, deixa eu ver. Vou colocar 4. Aplicar, vai ficar bem mais grosso. Ó. Beleza, vai ficar bem mais grosso, mas na toalha vai sumir. Então deixa com 4 mesmo. Ok. Eu tô até pensando em aumentar a compensação disso aqui. Da tesoura. Vou aumentar essa aqui primeiro. Vou colocar 4. Vou aumentar essa aqui também. Deixa eu ver se já tá 4. Vou colocar 4 também. Agora, beleza, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Você tá vendo que ele está ralo? Aqui, ó, tá ralo, tá tudo falhado. Nós vamos tentar tirar esse falhado. Para tirar esse falhado, nós temos situações diferentes. Aqui e aqui. Mas ambas nós vamos ter que colocar mais ponto aqui. Então tem que ter mais linha. Ao invés da gente deixar ele com essas aberturinhas aqui,
Tudo bem que não aparece lá. Nós vamos ter que fazer ele bem fechadinho mesmo, para não dar chance dessas coisinhas aqui da toalha passar pela linha, ok? Então vamos ter que colocar mais ponto. Para isso, eu vou selecionar todo ele, ó. Deixa eu apagar esse aqui. Selecionar tudo isso aqui. Vou vir aqui, ó, na densidade, tá vendo? Densidade. E vou colocar menos 1. Menos 1. Você vai ver que ele vai ficar bem mais cheio aqui, ó. Ó, presta atenção como tá isso aqui e presta atenção como ele vai ficar quando eu apertar Enter. Coloquei menos 1. Vou apertar Enter. Você vai ver o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Ficou bem mais cheio. E se eu colocar menos 1.5 e apertar Enter? Fica bem mais cheio ainda. Ok. Vou deixar desse jeito aqui. Menos 1.5. Tudo bem que pode dar um problema aqui. Vou tentar ajustar isso aqui, ó. Eu vou tirar esse biquinho aqui. Ele não tá ajudando em nada, tá? Apertar o N. Vou apagar esse ponto aqui, ó. Vou clicar com o mouse direito. Apagar. Trazer ele, deixar ele mais retinho aqui. Vou apertar o Enter e o G. Pra gerar, né? Aqui, ó. Eu vou deixar assim, tá? Do jeito que tá aqui. Eu só vou fazer ajustar o acabamento final aqui, ó. Nesse X, que parece que ele não tá dando um bom acabamentinho. Vou colocar mais um ângulo aqui e apertar. Beleza, tá, vamos deixar do jeito que tá aqui. Agora eu vou ajustar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Na verdade, eu vou selecionar esses. Você tá vendo que essas linhas aqui, elas são mais largas? Ó, são mais largas do que essa tesoura. Então eu vou selecionar todos esses objetos aqui, ó. Esses mais largos. Vou deixar a tesoura isolada aqui, porque a tesoura não vai dar pra fazer isso. Eu vou colocar uma amarração aqui. Uma amarração que é um preparo. Então eu vou colocar um ponto por baixo aqui, ó. Para evitar dos negocinhos da toalha subir. Então eu vou colocar uma preparação do tecido aqui. Para isso, selecionei os três aqui, ó. Vou vir aqui no raio, né? Vou vir aqui em amarração. Vou colocar uma amarração paralela. Vou deixar aqui com 2.5 mesmo. Vou colocar aqui essa amarração com 10. Só para ver como vai ficar. Vou aplicar. Deixa eu ver. Vou ter que ocultar o 3D aqui. Essa amarração paralela é essa linha que está passando por baixo aqui, ó. Tá vendo? Essa linha aqui que está passando por baixo. Isso aqui é uma amarração paralela. Ele vai preparar o tecido antes. Beleza. Eu vou colocar um pouco mais de amarração. Vir aqui no raio novamente, ó. Selecionei tudo. Vou vir aqui no raio. Vou vir aqui em amarração. Vou deixar com 5. Vou aplicar. Tudo para tentar tirar a chance de subir o pelinho da toalha. Ok. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou selecionar tudo aqui. Esse aqui eu não vou mexer em nada, tá? Nos ângulos, não vou mexer em nada. Eu vou mexer só na amarração e na compensação. Porque aqui tá bem feitinho, tá bem acabado. Então, é só você olhar por aqui, né? Essa é a parte que tá visualmente mais bonita. Vou selecionar tudo isso aqui, ó. Selecionei tudo. O Gabi, que ele é o mais grosso. Ele tá construído de maneira diferente aqui. Então eu vou colocar uma preparação no tecido. Então ele vai criar aqui uma preparação antes de fazer o acabamento. Beleza? Selecionei tudo aqui. Clico 2 vezes, ó. Amarração. E vou colocar aqui uma amarração, um contorno, um paralelo e um perpendicular aqui. Por que eu coloquei todas essas amarrações? O contorno vai ser isso aqui, ó. Ele vai fazer um contorno antes de começar a fazer o acabamento. Ele vai fazer um contorno aqui, de pesponto. Depois, ele vai fazer a amarração paralela, que ele vai fazer um pré-bordado aqui nessa direção, na mesma direção que está os pontos de acabamento. E depois, ele vai fazer uma amarração perpendicular, que é no sentido contrário está aqui o bordado. Por quê? Você está vendo que é uma intrincada teia de ponto aqui, que vai fazer com que vai evitar dos pelinhos da toalha subir na toalha, beleza? Então eu vou selecionar todos esses aqui, ó. E vou deixar como tá, para ver como vai ficar ali. Ó, vou aplicar. Vou clicar OK. Eu vou tirar o 3D para ver como ficou. Tá vendo que ele criou várias coisas aqui, ó, várias linhas? Vou deixar desse jeito aqui. Do jeito que tá. Vou fazer outra coisa. Aqui está com ponto
pattern. Eu não quero esse ponto, não acho esse ponto bem definido. Eu vou colocar outro ponto, vou colocar o tatame. Tatame 30, que ele é ainda mais fechadinho. Claro que o bordado vai ficar mais pesado, vai ter mais pontos, mas o tatame é melhor, mais fechadinho. E vou deixar com menos 1. Menos 1. Aperto Enter. Beleza. Ficou com menos 1, ficou bem mais fechadinho. Vou colocar uma compensação, selecionar tudo. Vem no raio, eu clico 2 vezes aqui. Compensação. E vou colocar uma compensação com 4 aqui, igual a gente colocou nos outros. 4. Aplicar. Fica mais grosso. Ok. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com esse. Vou colocar uma compensação. Compensação. Deixar com 4. Vou aplicar. Parece que fechou aqui, né? Beleza. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Tem que aumentar um pouquinho ele. Montei ele aqui, né? Alinhado. Eu vou fechar os pontos. O que é fechar os pontos? Fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Colocar com menos 1. Nesse caso, talvez menos 1.5, né? Ó, menos 1.5. Vou aplicar. Deixa eu ver se é largo o suficiente para colocar a amarração. Vou colocar a amarração aqui também. Selecionar todo ele. Vou vir aqui no raio. A amarração. Esse aqui é diferente desse ponto de cima, tá? Ó, esse aqui, ele vem nesse sentido aqui, ele muda de direção. Então aqui, eu só vou colocar a amarração paralela. Ponto cheio, colocar a amarração paralela só. Vou deixar com 5, igual a gente colocou lá. E vou aplicar. Ok. Beleza. A qualidade aqui já vai ficar visivelmente melhor. Só que em contrapartida ele vai ficar com muito mais pontos do que o bordado original. Ele não vai ficar leve, ele vai ficar pesado. Ok. Vou salvar aqui por enquanto. Ó. Salvar só pra gente não perder, né? Salvar como? Salvar aqui Gabi alterado. E vou guardar. Em PXF, tá? Porque se eu quiser editar de novo, eu vou ter esse arquivo editável. Guardar. Ok. Agora, qual que é a outra situação? Eu consigo perceber aqui, ó, a sequência de bordado. Então, ele está em uma sequência completamente errada. Qual que deveria ser a sequência aqui, ó? Primeiro ele borda isso aqui, depois ele borda isso e depois ele borda isso. Seria a sequência mais inteligente. O ideal ainda seria ele fazer isso aqui, ó, fazer um círculo aqui, depois ele vem para cá, ele borda aqui e depois ele vem para cá. Esse seria o ideal. Só que ele já deveria ter sido construído assim, para dar menos trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar para bordar agora essa sequência aqui primeiro, depois essa e depois essa. Não vai estar na melhor otimização, porque aqui nós só estamos corrigindo essa matriz. Mas ele já vai ficar muito melhor do que está aqui, beleza? Então eu vou selecionar todos esses objetos aqui, ó. Todos eles. Tá vendo que eles estão completamente separados, desalinhados aqui? Selecionei todos, ficou cinza aqui. Eu vou levar eles lá para cima, porque eu quero que borda primeiro. Vou levar eles lá para cima. Clica, segura e arrasta lá para cima. Solta aqui. Beleza. Então agora, o que está bordando? O B primeiro, não é? O B está bordando primeiro. O B eu estou começando... Ele está começando aqui e terminando aqui. O que está bordando depois? O X. Então eu quero que faça o seguinte. Eu quero que borda primeiro o B. Depois o H. Vou clicar no H e vou levar lá depois do B. Depois a tesoura. Vou levar lá depois do H. Depois o G. Depois da tesoura. E por último o X. Ok? Então essa sequência. Primeiro B. Ele tá... A bolinha verde é onde começa. O triângulo vermelho é onde termina. Então eu vou levar lá. Ó, vou começar aqui e vou terminar aqui. Por que eu estou terminando aqui? Porque o próximo é o H. O H eu quero que começa... Opa. Aqui, ó. Quero que ele comece aqui. E eu quero que ele termine aqui. Por que eu quero que ele termine aqui? Porque o próximo é a tesoura. Tá vendo? Ele vai ficar alinhado. A tesoura, eu quero que ela comece aqui. Começa aqui. E eu quero que ela termine esse objeto aqui, né? No caso. Ó, o próximo objeto vai ser esse aqui. Começa aqui e termina aqui. Para a linha não ficar passando nesse buraco. O próximo, quero que ele comece aqui e termina aqui mesmo.
Aperto G. Beleza. E o próximo é o G. Quero que ele comece aqui. E eu quero que ele termine aqui. Pode terminar aqui mesmo. Aperto G. Depois do G, qual que é? O X. Esse X aqui. Eu quero que ele comece aqui, ó. Tudo para ficar sempre pertinho do outro. Igual eu falo em todos os vídeos aqui. E onde eu quero que o X termine? Perto de onde ele vai começar. Que é no outro G aqui, ó. Perto do G. Ok. Vou salvar aqui. Qual que é o próximo objeto depois do X? Eu quero que borda o Gabi, né? Ó, vou selecionar todo ele e vou colocar depois do X. Só que tem uma questão. O X aqui, ó. O G já tá depois do X. Só que o A, essas outras coisas aqui estão desorganizadas. Estão lá para baixo. Então eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que selecionar esses que estão desorganizados. E vou levar lá depois do G, ó. Ok. Depois do G. Continuando o ajuste da sequência. Aqui, ó. Ó, nós colocamos esses três aqui, depois do G, né? Ó, depois desse G. Aí, beleza, vou clicar no G. Ó, o G é o 8. Depois do 8, que é depois do G, tem que ser o A, né? Só que aqui não tá o A, tá o I. Então, eu tenho que selecionar esse A aqui, ó, levar lá ele depois do 8, ó. Selecionei o A, vou levar depois do 8. Depois do A tem que ser o B. Então, o B tem que ficar depois do 9. Selecionar o B, levar lá depois do 9, ó. O I tem que ficar depois do B. E ele já tá aqui depois do B. E o ponto, esse ponto tem que ficar depois do I. E já tá certo aqui, ó. Ok? Agora, falta ajustar o ponto de entrada e o ponto de saída. Ó, ponto de entrada e ponto de saída. O verde é onde começa, o triângulo é onde termina. Aqui no G, eu quero que ele comece aqui, ó. Por que eu quero que ele comece aqui? Vou apertar o G. Porque quando ele terminar esse X aqui, ó, esse X tá terminando aqui, ó. Quando ele terminar o X, eu quero que ele vá direto para cá, ó. Ponto mais perto possível. E onde eu quero que ele termine? Eu quero que ele termine aqui, ó. Nesse aqui, ó. Mais perto do A possível, o ponto mais próximo do A. Beleza? Opa. Meu dedo tá clicando sozinho no mouse aqui. Eu aperto G. Ok. Agora, qual que é o próximo objeto? É o A, depois do G, né? Vou selecionar o A aqui. Vou levar o ponto verde para cá, que é onde vai começar, tá vendo? No lugar mais perto. E o triângulo, onde vai terminar, eu quero que termine lá pertinho do B, que é o próximo objeto. Aperto G. Agora eu vou selecionar o B. Vou trazer a bolinha verde para cá, ó. Tá vendo? E vou levar o triângulo vermelho para lá. O ponto mais perto de onde eu quero que comece, o I. Selecionar o I. Aqui, ó. Vou colocar aqui. E esse aqui eu vou deixar aqui, ó. Aperto G. Tá vendo? Vai terminar aqui e esse aqui vai vir pra cá. A bolinha, quero que ela comece aqui e termine aqui. Beleza. Ok. Nesse caso aqui já está certo a sequência. Deixa eu ver se essa sequência aqui já está certa. A sequência está escrita de baixo. Beleza. Ajustamos toda a sequência. Agora, um detalhe importante que é o ponto de entrada e ponto de saída. Sempre no início, no primeiro objeto aqui, ó, toda vez que você for bordar, o primeiro objeto, ele tem que ter um nó. Ele tem que ter um nó aqui, ó. Tem que amarrar aqui antes dele começar a bordar. Porque se ele não amarrar, se ele começar a bordar direto, então ele vem aqui, ele começa a bordar direto, esse ponto vai ficar frágil. Nessa matriz aqui, eu vi que não tem nada, nenhum ponto, nenhum nó inicial e nenhum nó final. Então nós vamos ter que colocar esse nó aqui. Selecionei esse primeiro objeto aqui, ó, vou colocar um nó inicial. E também eu vou colocar um nó final, uma amarração final. Por que que eu tenho que colocar uma final? Na hora que ele for finalizar o objeto, então ele tá vindo aqui, vamos supor que ele terminou aqui. Eu quero que ele dê um nó aqui para ficar reforçado, sabe por quê? Tá vendo esse tracinho aqui, ó? Esse tracinho, ele vai ser cortado com a tesoura. Então a tesoura vai vir e vai cortar aqui. Se eu não der um nó, na hora que cortar com a tesoura, pode ser que essa linha escapa, as linhas daqui. Então, tem que ter um nó, beleza? Então, o racional disso aqui. Todo primeiro e todo último objeto tem que ter um nó. O primeiro é uma amarração inicial e o último é uma amarração final. Só que antes de todo corte, só que antes de todo salto aqui, ó, tem que ter também um nó onde ele começa o salto e o nó onde ele termina o salto. Então aqui onde ele começa,
Aqui, ó. Você vai colocar um nó final aqui. E aqui, ó, você vai colocar um nó inicial. Porque você quer que ele amarre aqui e que ele amarre aqui. Para que essa linha possa ser cortada com segurança. Beleza? Então, o B, coloquei um nó inicial e um nó final. No H, vou colocar a mesma coisa, um nó inicial e um nó final. Por que que eu tenho que colocar um nó inicial e um nó final? Porque, ó, ele tá tendo um corte aqui onde ele começa, um salto, e ele vai ter outro salto onde ele termina aqui. Aqui nessa tesoura, eu vou colocar um nó inicial. Nó inicial. Se não tiver aparecendo aí para você esse nó, essa ferramenta aqui, ó, linha de amarração, você clica aqui no objeto 2 vezes, ó, vai em conexões, arremate. E aí você vai colocar ou final, ou início ou final, beleza? Então aqui, coloquei uma amarração inicial. E no último, antes do salto, que vai ser essa lâmina aqui da tesoura, eu vou colocar uma amarração final. Que eu quero que ele dê um nó aqui, ó. Porque daqui ele vai vir para onde? Vai vir para cá. Para o G. E aqui eu quero que ele dê um nó inicial. E um nó final. Porque depois aqui, ele vai pular para cá. Se ela decidir cortar essa linha, não vai ficar frágil. Aqui eu quero que dê um nó inicial. E um nó final. Eu poderia, como eu coloquei inicial e final em todos, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Selecionar todos. E colocar uma amarração inicial e uma amarração final. Assim você não precisa ficar mexendo em um por um. É o que eu vou fazer aqui, ó. Ó, selecionei. Colocar em todos, ó. Inicial. Aqui você viu que não apareceu pra mim, ó. Ó, não apareceu. O que que eu vou fazer? Clico 2 vezes aqui, ó. Venho aqui em conexões. Arremate. E vou colocar aqui, ó. Ó, aqui tá como nunca, né? Eu vou colocar aqui, ó, algumas vezes. Se não tiver... Se a opção pra você estiver desligada, você coloca aqui, ó, algumas vezes. E coloca aqui, ó. Linha e linha. E aplicar. Ok. A mesma coisa aqui, ó. Só que aqui não vai precisar colocar em todos. Aqui eu vou precisar colocar só nesse e nesse. Aliás, eu vou precisar colocar nesse. Ó, o primeiro e o último, lembra? Vou precisar colocar nesse, que é o primeiro. Ó, eu vou ajustar aqui, ó. Ó, eu vou ajustar para começar e terminar sempre no próximo objeto. Pode perceber aqui, ó. Ó, vou colocar nesse, inicial. Final não preciso, porque não vai cortar a linha aqui. Só vou ajustar o ponto de entrada e ponto de saída, ó. Tá vendo? Deixar sempre no lugar mais perto. Isso tudo para o bordado ficar fluido. Pra bordar bonitinho. Tá vendo? Pra ele não ficar... Opa! Pra ele não ficar com saltos. O que vai definir a qualidade do seu bordado é a quantidade de salto, quantidade de corte. Tudo isso ele interfere na qualidade do seu bordado. Agora aqui ele vai dar um salto daqui para cá, então tem que colocar uma amarração final aqui. Aqui, como ele veio de um salto, uma amarração inicial. Vou colocar ele aqui, terminar aqui. Você tá vendo, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô ajustando o ponto de entrada e ponto de saída para ficar mais perto do próximo objeto, ó. Tá vendo? E no último aqui, ó, como sempre, eu vou colocar a amarração final aqui. Beleza. Agora a matriz está realmente pronta, né? A gente só vai conferir. O arquivo, salvar. Vamos conferir para saber como ela está sendo bordada. Ó. Vou aumentar a velocidade aqui. Ela vai ficar com muito mais pontos, com certeza. Vai demorar mais para bordar, mas o bordado vai ficar com qualidade. E se é isso que ela quer, então é isso que ela vai ter, qualidade no bordado. Se você quisesse baratear o custo dessa matriz aqui, aí nesse caso você teria que ir raleando sem deixar aberturas, né? No caso lá, para o pelo da toalha não subir. E aí tem uma questão. Dá para bordar toalha sem fazer todo esse esquema aqui com bordado? Se você colocar, tem pessoas que colocam um plástico bem fininho na toalha, por cima, assim. Então, você
coloca a toalha, você coloca um plástico fininho por cima e borda por cima do plástico. Aí vai evitar de ficar aqueles pelinhos, mas você vai ter que saber manusear isso aí. Você vai ter que passar, tem que saber retirar esse plástico, tudo certinho. É um detalhe que não dá para explicar só falando, teria que mostrar. Viu que deu certinho aqui? Agora eu vou salvar. Salvar como? Vou vir aqui, eu vou salvar em peça. E vou mandar para ela, para saber se ela vai, para ela bordar e fazer o teste, para saber se ficou bom ou não. Ou se vai precisar de mais alguma alteração, ok? Clicar aqui em guardar. Ó, selecionei PES aqui, ó. Esse é o arquivo que ela vai mandar para a máquina, guardar. Vou salvar outro em PXF aqui, só para garantir que eu salvei todas as coisas. Aqui, ó. Você quer comparar esse com o antigo? Então eu vou pegar o antigo lá. Tá, o antigo é esse aqui, ó. Aperto ESC. Essa é a matriz antiga. Essa é a matriz nova. Essa é a antiga. Essa é a nova. Vamos ver como que a antiga estava bordando? Olha só. Coloquei ela bem devagarzinho aqui, para você entender o que eu quero dizer quando eu falo sobre fluidez de bordado. Olha só. Ó, ela tá bordando o G aqui, né? Vou aumentar a velocidade. Bordou o G. Depois ela vai bordar esse aqui, ó. O build. Depois ela vai bordar o I. Depois o B. Olha só. Depois ela vai bordar aquilo lá. Tá vendo? Ela tá tudo bagunçada, ó. Completamente bagunçada. E agora a matriz correta. Ó. Tá vendo? Ela tá bordando de maneira organizada, ó. Vou adiantar um pouco mais aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Beleza? Essa é a diferença entre uma matriz fluida. O que eu quero dizer com fluida? É isso aqui, ó. Fluida, assim, ó. Para uma matriz que não está fluida. Essa matriz, ela não está fluida. Ela tá assim, ó. Entendeu? Essa é a diferença. Se você quiser que eu faça um vídeo como esse, de uma matriz que você produziu aí, em PXF, no programa Tajima, você pode enviar para mim através do WhatsApp, que eu deixei aqui na descrição. Só que tem um detalhe. Essa matriz tem que ser em PXF, esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe é que você não pode ter pressa, porque eu não posso fazer imediatamente isso, tá certo? Eu vou ter que fazer no meu tempo. Então eu deixo meu WhatsApp aberto para você entrar em contato comigo e conversar sobre a sua matriz e sobre o que podemos melhorar nela. Beleza? Então até os próximos vídeos.